Vamos lá. Na aula 41, entre outras, nós vamos falar de biomassas, tá? Que é biomassa sólida, biomassa líquida, gasosa, mas vamos falar primeiramente da lenha e do carvão vegetal, tá? Como vocês viram nos slides anteriores, né, que a lenha, até a década de 60, mais ou menos, era considerada a principal fonte da matriz energética brasileira e atualmente ainda é a principal em alguns dos países mais pobres do mundo, onde o acesso, por exemplo, à energia elétrica é muito mais difícil, muito mais complicada, tá? Aí, a partir da década de 70, que houve aumento da participação da cadeia do petróleo, né? E um pouquinho depois aí, aparecimento do... Não, desculpa, não aparecimento, mas o aumento da produção e do consumo do etanol para fim carburante, entre outras fontes também, como carvão mineral, né? Mas aí, mesmo assim, a participação da lenha no Brasil, né, em volume ou em massa, o que seja, né? Eu falo em volume porque muitos lugares por aí, né, se vende lenha por metro cúbico, né? Mas independente, a participação da lenha ainda é muito grande em números absolutos, relativos não mais. Por quê? Porque muita gente usa lenha para tanto aplicações residenciais, comerciais e industriais, devido aí à abundância desse recurso, o fato do Brasil possuir uma das maiores, talvez a maior produtividade do mundo no eucalipto, que engraçado, né? Uma planta de origem australiana, mas se deu muito certo no Brasil, né? Enfim, país de clima tropical, chove chuvas regulares, insolação, muito sol, produtividade tem solo de ótima qualidade, tecnologias mais avançadas, mão de obra qualificada, então é natural que a produtividade seja alta. Tá? Ainda boa parte da lenha é extraída de madeira nativa, mas visto o aumento da maior dificuldade, né, em obter lenha, e também tem a questão ambiental, questões legais, jurídicas, né, porque dependendo da situação, é até crime, né, extrair produtos da natureza, né, dependendo do material, da situação, né, aí se buscou aí a produção, por exemplo, especial de eucalipto. Também porque tem aumentado ainda mais a produtividade, né, da cultura do eucalipto, o que tem ocasionado o quê? Aumento de produção e, por consequência, diminuição dos custos. Então, é natural que em muitos lugares, já, boa parte do Brasil, né, por exemplo, pizzarias já se use madeira de floresta plantada. Também porque, olha só, gente, floresta plantada, o que é? É a mesma variedade, às vezes é o mesmo tipo de eucalipto, a mesmo variedade genética, ainda mais preciso, né? Tudo, e boa parte da floresta plantada são árvores que foram plantadas ao mesmo tempo, isto é, mesma idade. Então é natural que tenha um crescimento mais homogêneo, mais estável e uma produção mais previsível. Ao contrário da floresta nativa, que é árvores de diversas espécies de diferentes idades, então a queima vai ser mais irregular, né? Já tinha falado anteriormente sobre isso. Carvão vegetal é uma consequência. Por quê? Porque o carvão vegetal é fruto do processamento da lenha, né, que sofre carbonização, tá? Aí é uma outra história que já comentei anteriormente, né, que está crescendo a produção do carvão vegetal em carvoarias mais modernas, né, voltadas principalmente à siderurgia, em especial o estado de Minas, e a tendência é diminuir a produção por rabo quente, que é aquela produção mais rudimentar, que muitas vezes está envolvida em trabalho análogo à escravidão, trabalho infantil, há um serviço degradante em que desgasta, né, corrói a saúde da pessoa. Então está aumentando o caso aí de apreensões em carvoarias clandestinas, que pega madeira nativa. Então, está tudo tendendo, né, uma produção mais profissional e tudo direcionado aí, tendo como origem florestas plantadas. Como falei, o resto do Brasil, até o Paraná, é praticamente exclusivo eucalipto, se for pensar como madeira como fonte de energia. Porque existem outras plantações como teca, mas a teca é mais usada não para aplicação como fonte de energia, mas é mais para aplicações domésticas, enfim, né, algo mais ornamental, etc. Tá? Uma madeira assim de uma qualidade superior, tá? Entre outras madeiras, tá? Tem várias aí, né? E, enfim, aí de Santa Catarina, Rio Grande do Sul é mais comum devido ao clima, por exemplo, pinos, tá? Não que no estado de São Paulo, por exemplo, não tenha plantação de pinos, mas enfim, né?
é que tem algumas aplicações específicas que usam mais o pinus do que o eucalipto, e mesmo ocorre o contrário. Por exemplo, produção de celulose é disparado eucalipto. Por causa da maior produtividade, devido à busca pela celulose de fibra curta, e pinus se não me falha a memória, é fibra longa, que é mais usada para jornal, por exemplo. Enfim, né, tem esses aspectos, esses detalhes. Mas vamos lá, não vou falar mais de celulose, o foco não é esse, vamos falar de lenha e carvão vegetal. Tá? Só uma curiosidade, o Brasil é o maior produtor do mundo de carvão vegetal, tá? Praticamente não existe comércio exterior, não estou nem falando de Brasil, estou falando de mundo, comércio de carvão vegetal, e também não existe importação e exportação de lenha, porque lenha é um recurso natural que é comercializado num raio muito pequeno. Não convém, por exemplo, não é viável economicamente transportar lenha a longas distâncias. Por exemplo, levar para o Porto de Santos e exportar lenha. Não é viável economicamente, mesmo que o produto seja barato. Carvão vegetal, como ele é um produto processado, tem maior poder calorífico por massa ou por volume, o que seja, até factível, mas é mais limitado que, por exemplo, carvão mineral, petróleo, gás natural, o que seja. Tá? Então, por isso que são produtos assim mais locais, mais assim dentro de um próprio país. Tá? Então, assim, essa tabela aqui, que é extraída do Balanço Energético Nacional, ano 2019, ano base 2018, ele mostra sobre o consumo final da biomassa, a sua aplicação. Como vocês estão vendo aqui, transportes, porque está incluindo o etanol e o biodiesel, e pequena parcela, 0,00% biogás e biometano. Tá? Então, assim, até então só estava falando de lenha e carvão vegetal, mas aqui na tabela, quando fala biomassa, é tudo, etanol e biodiesel também. Então, aqui mostra em porcentagens, uma aplicação indústrias, né, porque está aumentando em número absoluto. Aqui, número relativo, né, está caindo. Mas, assim, tem indústria que está substituindo óleo combustível por biomassa, por lenha. Por quê? Mais barato. Aí, claro, depende. Às vezes está perto de uma indústria que gera biomassa com material residual, como, por exemplo, bagaço de cana. E, claro, que a usina quer liberar. Senão vai ter que gastar aí dinheiro com transporte e destinação final, pegar lá um aterro industrial, que seja. Mesmo que biomassa seja um produto assim bem, de certa forma, inofensiva, né? Não faz mal à saúde, né? Mas enfim, vamos lá. Setor industrial, né? Mais de 42%, né, do consumo final da biomassa, transportes 26%, setor energético 19%, aí podemos pensar em uma usina que queima bagaço de cana, tá? Setor de alimentos e bebidas, usa muito a biomassa também, mas em geral essas indústrias que usam biomassa é para quê? Geração de calor. Uma caldeira que gera vapor, que gera água quente, e é um forno para aquecer, para cocção de alimentos, para algum processo que requer uma temperatura maior, né? Pensando principalmente em indústria de alimentos. Biomassa para queimar nos fornos na indústria de olaria, de cerâmica, no caso olarias, tá aqui, ó, cerâmica, 2,8%. Tá? Setor agropecuário, é um queimador de lenha para gerar calor, para aquecer, né, uma granja, uma criação de suínos, porque as aves são muito vulneráveis ao calor extremo ou frio extremo. Tá? Setor residencial é lenha de churrasco, no sul do Brasil, né, pensando em calefação, né, lareiras. Então, assim, é uma das fontes de energia talvez a mais diversificada em matéria de aplicações, né? Aqui a lenha, a maior parte da lenha aqui, né, está indo para a produção de carvão vegetal. O maior produtor nacional, Minas Gerais, tá? Aqui a importação está zero, mas tem que prestar atenção no seguinte: pode ser que tenha importações ilegais, por exemplo, do madeira nativa do Paraguai, que às vezes entra por Ponta Porã, por exemplo, mas será que é contabilizado? Outra, talvez seja, mas se o caminhão está parado porque passa pela Receita Federal, então tá. Mas às vezes é uma quantidade tão pequena que nem menos de 1.000 toneladas. Aí vocês estão vendo aqui que está em massa, né? Não está nem falando toneladas equivalente de petróleo. Toneladas equivalente de petróleo
Por exemplo, né, quando fala em mais de um combustível, né, que às vezes mede o combustível em massa e outro em volume, 1 tonelada, outro em metro cúbico, mas você também pensando numa comparação aí com outras fontes, né, mesmo que seja única na tabela, mas aqui foi dado em massa, em toneladas. Tá? Que mais? As aplicações da lei em específico, né, para a produção de carvão vegetal, aplicação residencial até que bastante, agropecuário, né? Às vezes uma fazenda tem uma plantação de eucalipto, né? Abate lá para fazer cerca, aquecimento, quer dizer, cerca já é fim não energético, né? Mas aquecimento de ave, de granjas, que é, né? Como falei, algum processo industrial, processo agroindustrial, tá bom? Então é isso. Papel celulose, sem dúvida, né? Porque eles têm duas caldeiras, né? Caldeira de recuperação, quando trabalha com líquor negro, também chamado lixívia, e uma outra caldeira de biomassa para gerar eletricidade e calor em processo industrial. Aqui a lenha. O setor residencial tem caído, né, devido ao maior uso do GLP e da energia elétrica, e menor quantidade de energia elétrica. O agropecuário tem tido uma queda, mas está mais constante. Tá? Setor industrial, em alguns picos, por exemplo, aqui, começo da década de 80, mais por causa do aumento do preço do barril do petróleo, e depois até que estabilizou em mais ou menos um certo nível. Tá, e transformação aqui varia muito, pode ser energia elétrica apenas, né? Não é tanto o caso, ou no caso mais específico, produção de carvão vegetal. Tá? Vamos falar do carvão vegetal. Basicamente é o seguinte, como é que é uma carvoaria, como já falei anteriormente, voltando à lenha. Como tá... Bom, o que acontece? Você leva para a carvoaria 1 tonelada de lenha, você vai conseguir em torno de 350, mais ou menos, se for um carvão vegetal de ótima qualidade, uns 350 quilos de carvão vegetal. Então, digamos uma eficiência de 35%. Isto é, 35% da massa da lenha vira carvão, né, sólido, o restante, um pouquinho de alcatrão, que é um líquido que a temperatura, como a carvoaria atua a uma alta temperatura, até 400 graus Celsius, então o alcatrão é gerado lá e mantido bem líquido. Só que vai abaixo da temperatura, que líquido vira uma pasta grossa, mal cheirosa, tá? Parece cigarro, acho que até mais forte que cigarro. E assim, e às vezes para seu uso tem que reaquecê-lo. Tanto que pode ser usado como alternativa ao alcatrão, né, piche, para asfalto. Mas muitas vezes o alcatrão é usado como fonte de energia, né, porque é hidrocarboneto puro. E os gases podem ser usados para queima, pode ser usado por uma indústria. Lembra da carboquímica que eu falei? Aqui no caso, também uma carboquímica, mas uma carboquímica com gás proveniente da lenha, né? Biomassa. E aí o resto é a mesma coisa que o gás de coqueria, por exemplo. O gás, ele sai quente do rabo quente, ou quando é rabo quente, ele vai para a atmosfera, ele não é aproveitado. Mas numa carvoaria mais profissional, mais tecnológica, os gases, eles podem ser coletados e à medida que vai diminuindo a temperatura, vai se extraindo frações. Por quê? Dependendo da substância, porque o gás da coqueria é milhares de substâncias, né? Que nem, como dizem, né? Ao fumar o cigarro. Aí a temperatura vai caindo e vai algumas frações de gases viram líquidos, que pode ser usados para fins combustíveis ou não, ou para alguma aplicação química, vendido para uma indústria química. Até falei os vídeos atrás aí que tem que o líquido do gás da coquificação da biomassa é usado, se for concentrado, é usado como defensivo agrícola, se diluído é usado como fortificante de plantas, né, fertilizante, né? Também chamado de vinagre de madeira, água de madeira, o que seja. E aí tem os gases, né, que mesmo a temperatura ambiente, se continua gás, pode ser combustíveis ou não. Não combustível, por exemplo, vapor de água, CO2. Combustível, hidrogênio, alguns hidrocarbonetos, gás metano. Tá? Mas aí precisaria de um aparato tecnológico industrial mais avançado para conseguir, né, gerar esses produtos de maior valor agregado, até mesmo se for o caso, gerar eletricidade, né? Assim, na verdade, gente, da biomassa tudo é possível. Da biomassa, por exemplo, lenha, é como se pode ser um aparato tecnológico tão avançado quanto de uma fábrica carbonífera, uma carboquímica. Os processos são os mesmos,
né? Mas como nós estamos falando de lenha, que poder calorífico é menor, né? Então fala-se em indústrias menores. Até mesmo termoelétricas bem menores, né? Por exemplo, a termoelétrica a carvão pode ser muito grande, já de biomassa em geral é pequena, por quê? Porque está limitado a biomassa existente num pequeno raio. Tá? Por exemplo, pegar lenha de um raio de 100 quilômetros, acima de 100 torna inviável economicamente. É verdade, né? Porque a biomassa está mais diluída, no caso, o carvão mineral está mais concentrada. Mas vamos voltar a falar de carvão vegetal, porque tem algumas aplicações que, em vez de usar lenha, tem que ser carvão vegetal, não pode ser lenha. Por exemplo, misturar o carvão vegetal com o carvão mineral para coquificar e depois levar para ser conduzido para o alto forno. Sim, mas tem que ser carvão vegetal, porque vai para a siderurgia. Não pode ser lenha. De novo, né, também por isso que o aço brasileiro é chamado de aço verde, porque talvez seja o único país do mundo que usa carvão vegetal em um processo industrial e que qualquer outro país só usa carvão mineral. Devido à mudança da biomassa, mas também devido à qualidade muito baixa do carvão brasileiro, questões assim naturais, tá? Mas vamos lá, vou interpretar bem rápido isso aqui. A maior parte do carvão vegetal está indo aqui, ó, ferro gusa e aço, que é siderurgia. Alguma coisa ferro ligas, né? Porque tem algumas indústrias que recebem os lingotes de aço, de ferro da siderurgia, depois processam ele para a produção de aços especiais, por exemplo, aço inoxidável, vamos supor, né? Indústria do cimento, embora no cimento nós vimos antes usar mais aí atualmente o coque de petróleo. Aplicação residencial, o churrasco, né? Então tem gente que prefere um churrasco com carvão vegetal, tem gente que gosta de lenha, e assim vai. O que poderia colocar aqui, né? Por exemplo, uma tabela só sobre bagaço de cana. Mas a gente sabe, né, que o bagaço vai mais para geração de eletricidade de calor na própria usina, de usina sucroenergética, o excedente vai para, principalmente, indústrias de alimentos e bebidas, né? Em especial aquelas indústrias próximas às usinas. Gente, quando fala alimentos e bebidas, pode ser qualquer alimento, pode ser qualquer bebida. Quando fala alimentos, doces, panificação, frigorífico, abatedouros, frigoríficos, no caso, ah, né? Beneficiamento de grãos, até mesmo alimentação animal, é que no Balanço Energético Nacional ele não mostra a indústria de alimentos e bebidas com mais profundidade. A indústria de bebidas pode ser cerveja, refrigerante, água mineral, agora água mineral acho que não usa calor, talvez, né? Que mais? Bebidas destiladas, etc. Tá? Sucos, tá bom? Agora vamos falar que vai exigir um pouco mais de tempo. Biocombustíveis. Aqui começando pelo etanol, mercado brasileiro e global do etanol. Atualmente, o Brasil exporta, mas também importa etanol. Se for vendo aqui para os valores em módulo, o Brasil importa, aí, ó, quer ver? 1.737.000 metros cúbicos de etanol anidro. Na verdade, aqui está errado, certo? É etanol anidro, mas enfim. Importa mais que exporta, mas claro que depende muito da época, porque tem questões contratuais. Às vezes uma usina assina contrato com uma exportadora e uma distribuidora brasileira assina mais com importadoras. Por exemplo, no Nordeste atualmente está importando muito etanol dos Estados Unidos. Por quê? Porque teve uma época isso, claro, isso depende da cotação do real frente ao dólar, por exemplo, mas até pelo menos ano passado estava mais barato importar etanol dos Estados Unidos, aquele famoso etanol do milho, do que etanol da cana do estado de São Paulo, por exemplo. Porque o que acontece? O Nordeste ele é responsável por uma produção assim, de 8% do etanol no Brasil. No Nordeste, 8% mais ou menos. Só que o consumo é em torno de 20%, aproximadamente. Então é uma exigência, é uma necessidade maior de importação, né? Mesmo que seja importar de São Paulo, de Minas, enfim. A maior parte disparado do etanol anidro é para fins carburantes, uma pequena parte indústria química, bebidas, cosméticos, remédios, produtos de limpeza e assim por diante, que é a tal do consumo final não energético. Energético, qual a sua diferença? Não tem nem comparação, né? Algo assim, sei lá, 2% do etanol anidro
é não energético, 98% é energético. Tá? Uma parte, transporte rodoviário, veículos leves. Tá? Porque assim, claro que tem uns casos pontuais, por exemplo, Estocolmo, capital da Suécia, tem uns ônibus que andam por lá, né, que são os ônibus de cor vermelha, que eles usam etanol. E os ônibus azuis movidos a biogás. Isso não é de agora, faz tempo, uns 20 anos, até mais para trás. Tanto que é um caso quase que único no mundo, entre as grandes cidades conhecidas, que 100% dos ônibus é movido a biomassa. Nada impede, por exemplo, de usar etanol anidro, e no caso ônibus, né, motor a diesel. Aí tem que colocar um aditivo, né, para permitir a queima do etanol anidro e o motor a diesel. Por quê? Porque o etanol anidro está mais adequado para ser usado em motor ciclo-Otto, que não é diesel, que é motor leve. Tá? Só um comentário. A diferença entre etanol anidro e hidratado. Etanol anidro é misturado a gasolina, tanto que o Brasil é o campeão mundial de teor de etanol na gasolina, 27,5%. Já falei isso algumas vezes atrás. Por exemplo, só de curiosidade, o Paraguai é segundo colocado com 25%. O Brasil pode aumentar o teor de etanol no futuro? Pode, mas é algo assim que não está programado, é algo assim. Quando, por exemplo, falta etanol no mercado, lá em Brasília, eles autorizam a diminuição, já aconteceu, antes era 27%, diminuir para 25%, diminuir para 22,5% por falta de etanol. Só que atualmente está sendo mais comum, né, suprir essa falta de etanol por importação. Mas mesmo se não tivesse, aí tinha que forçar, né, a queda, não tem jeito. E o que acontece também? Claro que o desempenho do motor é alterado, tá? Mesmo que seja carro flex, tá? Porque as características do etanol são muito diferentes da gasolina. A mesma coisa misturar água e óleo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas no caso aqui dá para misturar, né? Tanto o etanol anidro como a gasolina, né, são substâncias miscíveis, eles se reagem, formam uma fase só, por isso que tem que ter dado certo. Tá? Só que o Brasil é um dos poucos países do mundo em que utiliza o etanol, aí é o próximo, etanol hidratado. Porque lá nos Estados Unidos não tem como os carros colocar etanol hidratado que vai chegar no inverno lá menos 2, 3 graus abaixo de zero, forma-se cristais de gelo. Aí não dá para levar cristal de gelo para queimar no motor, porque antes tem o filtro de combustível aí top. Por isso que lá nos Estados Unidos, por exemplo, alguns postos utilizam o E85. O que é isso? Uma mistura de 85% de etanol anidro com 15% de gasolina. Para quê? Para que tenha uma capacidade de ser queimado em dias muito frios. Mas agora há pouco eu falei, né? 85% de etanol anidro, não tem água. Então, o que tem a ver a água com frio? Porque tem uma propriedade chamada ponto de fulgor. O que é isso? É a menor temperatura a qual o combustível, ao formar uma névoa, que é gotículas fininhas, ela tem capacidade de queimar. Por isso que os carros mais antigos tinham muita dificuldade, claro, desde que movidos a etanol, isso até a década de 90, talvez 80. Por isso que antigamente os carros muito antigos tinham muita dificuldade de queimar, de ligar o carro, né? Em dias muito frios, de manhã. Porque, por exemplo, lugar lá, 6 horas da manhã estava 0 grau. O ponto de fulgor do etanol é 15. Dá para queimar? Teoricamente, não. Às vezes nem nem com esforço. Agora os carros estão mais modernos, estão mais apropriados para tal. Ao passo que o ponto de fulgor da gasolina se não me engano, é menos 40. Então, por isso que a gasolina é muito mais fácil de queimar, mesmo em dias muito frios. Então, o que acontece? No Brasil é difícil. Já nos Estados Unidos, que é mais frio, seria mais difícil ainda. Tá? Porque tem lugares nos Estados Unidos que faz menos 20 no inverno, talvez menos 30, talvez menos 30 mais no Canadá. Algo que no Brasil isso não acontece, nem tanto assim, né? Então, olha só, devido aí ao alto ponto de fulgor da gasolina, do etanol, quando falo alto ponto de fulgor, né, 10, 15 graus é bem alto, gasolina é menos 40, menos 45 é bem baixo. Por causa disso, há uma dificuldade natural de queimá-lo, mesmo que fosse o etanol anidro. Agora, hidratado pior, né? Porque com 0 grau começa a formar cristais de gelo, que é etanol hidratado, segundo a legislação brasileira, tem que ter no máximo
7% de água. Tá? Aí o que vocês podem ver, a maior parte, obviamente, é usado no setor rodoviário, né? Veículos, uma pequena parcela no energético, nas mesmas aplicações do anidro. Remédios, medicamentos, né? Indústria de higiene e limpeza, perfumes, bebidas, né? Para produzir bebidas destiladas, e assim vai. Tá? Bom, o que nós temos observado? O Brasil tem que ter usado a produção do etanol a seu favor. Primeiro, né, porque ao queimar etanol, o CO2 volta para a natureza, volta para as plantas, é o tal do ciclo do CO2. Segundo, que ele, é claro que deve-se usar vários instrumentos, como análise do ciclo de vida, energia, entre outros, para mostrar de uma vez por todas que o impacto ambiental, social, econômico do etanol vamos falar do impacto ambiental, né, para não ficar muito grande, mas para mostrar que a poluição, né, o impacto negativo do etanol é muito menor que o impacto negativo da gasolina. Tá? Esses instrumentos, análise de ciclo de vida e energia, é bom para comparar das coisas bem diferentes, né? Gasolina com etanol. Tá? Então, olha só, o que nós temos observado? Que pelo menos até 2012, 2013, não aparece aqui no gráfico, mas houve um aumento bem considerável, bem importante da produtividade da cana e, por consequência, a produtividade do etanol. A produtividade do etanol se deve, em especial, à indústria, e a produtividade da cana se deve aí ao manejo do solo, estudos genéticos da cana, enfim, né, um melhor conhecimento da cana no ambiente onde ela está localizado. Solo, pluviosidade, declividade, né, se é plano ou muito inclinado, e temperatura, amplitude térmica. Tá? Tem uma disciplina que às vezes eu ministro, que eu falo com mais detalhes sobre isso, que é tecnologias para transformação da biomassa. Ó, bem bacana, recomendo. Mas onde eu quero chegar? Que, infelizmente, né, nos últimos anos, tem registrado aí um crescimento não tão alto da produtividade, bem menor que na década passada, devido a diversas dificuldades, aí, como a queda do açúcar no mercado mundial, endividamento por várias empresas, tanto que, infelizmente, aí, nos últimos 5 anos, quase, vamos colocar umas 80 usinas faliram, fecharam as portas. Aí tem a questão da mecanização, né? Obrigatoriedade do uso das máquinas, obrigatoriedade da colheita mecanizada, a proibição das queimadas. No final disso tudo, prejudicou a produtividade da cana. Tá? Gostaria de falar com mais detalhes, mas aí a aula fica muito extensa. E, assim, há um campo muito grande, há um potencial enorme para aumentar essa produtividade. Vocês estão vendo aqui, é tudo safra anuais, né? Porque pega principalmente o segundo semestre de um ano e um pouco do primeiro semestre do ano seguinte. Tá? É bianual. Quer dizer, bianual no seguinte, assim, né? 17 e 18, depois 18 e 19, depois 19 e 20. São ciclos dessa forma, né? Na região Centro-Sul, que detém mais de 90% da produção nacional do etanol, a safra vai de março, abril até novembro, dezembro. Claro que depende da usina, né? Se a usina tem muita cana para extrair o caldo, então a tendência é ou antecipar a safra ou postergar o final dela. Mas às vezes acontece alguns imprevistos, que é natural, às vezes, não muito frequentemente, imprevistos na indústria, algum problema na indústria, mas é mais comum ter imprevistos, não vou dizer imprevistos, mas assim, paradas no campo, porque quando chove muito tem que parar, senão os veículos atolam, que a terra vira lama. Aí o que é que acontece? Deixa de colher a cana, a indústria para. Por quê? Porque é um tipo de indústria que usa a matéria-prima fresca. Colheita manual, que é corte assim de toletes, não de toletes, mas de canas de quase 2 metros de comprimento, elas demoram mais para apodrecer. Agora, a colheita mecanizada, colhe pedaços, é para estragar mais rápido. Muito antigamente, que não tinha colheita mecanizada, era só colheita manual, a cana era depositada em pátios, e aí ficava, né, uma cana em cima da outra, debaixo era esmagada e perdia-se caldo, era um desperdício só, produtividade bem mais baixa. Mas assim, podia manter por mais tempo a cana. Quando fala mais tempo, é de um dia para o outro. Agora, pedaço não. Chegou, tem que ser usado rápido. Just in time. Tá?
Mas voltando, há um campo enorme para aumentar essa produtividade, que envolve desenvolvimento tecnológico das plantas, né, genética, cana transgênica, que só recentemente, 2, 3 anos atrás, foi aprovado, autorizado, né? Aí a parte mais agronômica, né, a parte assim, melhor manejo do solo, adubo, calcário, se for o caso, etc. Conhecimento humano, recursos humanos, quando falo é conhecimento, cursos, mas também disciplina. Por quê? Por falta de disciplina, assim, quando eu falo por falta de organização, a produtividade cai. Né? De novo, tenho prazer de falar sobre isso, mas infelizmente não tenho tempo de mostrar o porquê disso aí. E quando eu falo disciplina, não é fato o cara chegar atrasado no serviço, mas assim, mesmo chegando no horário certo, mas tem algumas práticas que os profissionais, os cientistas, os agrônomos mais renomados sabem que tem, mas aí na hora de passar esse conhecimento para o funcionário que vai estar atuando diretamente, ele não faz. Tá? Tanto que tem países com produtividade maior que o do Brasil. Tá? E não falo país tipo Austrália, Estados Unidos, é tipo Colômbia, Peru, tá? Mesmo que a produtividade, a produção dele seja bem menor. Mas assim, manejo do solo, plantas, aí o mais importante, né? Se tiver disciplina aí no manejo das máquinas, caminhões, colheitadeira, esse número dá um pulo. Eu vou te explicar uma coisa para vocês. As usinas mais profissionais, mais modernas, que desenvolvem tecnologia, que às vezes é vendida para outras usinas menores, elas já estão conseguindo uma produtividade acima de 100 toneladas por hectare. Só para ter uma ideia, institutos de pesquisa, como o da Embrapa, Instituto Agronômico de Campinas, por exemplo, né, em seus canteiros bem menores, claro que é para fim de pesquisa, eles conseguem chegar a 180. Como assim? Como é que consegue chegar a isso? Claro, né, que quem trabalha em instituto de pesquisa são pessoas com nível bem maior, né, qualificação bem maior, né, e o objetivo único, às vezes único é isso, aumentar a produtividade. Agora, na indústria, ela tem outras variáveis aí que às vezes pode até atrapalhar no aumento do desempenho. Né? Questão de tempo, questão de qualidade dos equipamentos, etc. Né? Mão de obra, etc. Mas eu só falo assim, se o Instituto Agronômico de Campinas ou Embrapa consegue chegar à produtividade de 180, é bem provável que, se tomar os devidos cuidados, uma indústria pode chegar a esse valor também. Nada impede. Isto é, a capacidade da planta da cana, é de aumentar em muito mais. Vantagens de aumentar a produtividade. Uso menor da terra. E não estou nem falando assim, exatamente, é colocar mais adubo. Às vezes, né, é difundir a irrigação. Mas aquela história, né, é encontrar uma peça certa para encaixar num jogo de quebra-cabeças. Por quê? Porque no passado não tinha muita preocupação acerca da variedade da cana. Usava-se variedade qualquer. Da mesma forma que lá na indústria, né, quando usa quando na fermentação usa lá levedura, né, para fermentar, né, para consumir os açúcares e gerar etanol, antigamente usava qualquer levedura, agora tem leveduras mais específicas com melhoramento genético, etc. Com a planta, cana-de-açúcar é a mesma coisa. Então, da mesma forma que busca-se o aumento da eficiência do campo, busca-se também aumentar a eficiência na indústria. Mas no campo ainda, as vantagens de aumentar a eficiência: menor área e também menor gasto com o transporte, porque você não precisa ir tão longe para levar cana até a usina. Se você aumentar a produtividade, em especial nos canaviais perto da usina, o consumo de energia para transportar é menor, porque os deslocamentos vão ser menores, visto que na volta leva cana, na ida vai vazio. Tá? Então, olha só, o quão importante diminuir, também porque diminuir, né, as áreas, né, ou aumentando a produtividade, porque tem lugares no estado de São Paulo, por exemplo, que o custo da terra está tão alto que então as usinas estão investindo maciçamente na produtividade. Ainda mais tem a questão da limitação, né, que não vale tanto a pena plantar cana com declividade superior a 12%. Porque até um pouco tempo atrás, declividade superior a 12% podia tacar fogo na cana. Agora nem isso. Então, em lugares aí com essa declividade acima de 12%, ou está plantando flor, está plantando hortaliças, mas cana não está sendo mais viável.
Também porque, inclusive, para a mecanização, dizem, né, as más línguas, até mesmo para a mecanização é mais fácil e mais rápido cortar cama queimada, mas é proibido. Às vezes aparece notícia aí de queimada, incêndio. Acho que agora usam mais o termo incêndio em canaviais, né, o que é proibido, aí cobra-se multa, etc. Vocês estão vendo aqui, né, que teve uma subida aí na década passada, depois caiu, tá? Por causa de pragas, falta de investimento em canaviais, né? Porque você planta a cana, colhe 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, aí depois do quinto corte tem que plantar de novo. Aí às vezes tem uma usina não tem dinheiro suficiente para investir, corta na sexta, na sétima, chega no sexto ano a produtividade da cana cai. Tá? É natural da cana, é uma cultura chamada semiperene. Não é nem perene nem temporário. Temporário é colhe e planta, planta, colhe, planta, colhe. Agora a cana não é planta, colhe, 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 planta, colhe, 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 planta, né? Então, só que aquela pergunta, por que falar apenas de cana para a produção de etanol? Na década de 70 houve pesquisas aí dentro do âmbito do pró-álcool e pesquisou-se outras culturas agrícolas com certo potencial para a produção de etanol. Pesquisou mandioca, pesquisou talvez batata, milho. E aí o que deu uma produtividade no final, né, foi o etanol da cana. Produtividade no campo, muita gente já sabia plantar cana, manejar o solo da própria cana, e também já existiam aí usinas, né, de cana tal, né, para produção de açúcar. Aí para instalar um destilador foi um pulo, foi só um salto, um pequeno salto, tá? E de novo, né, já até falei o tempo atrás, mas faz tempo, né, nos primeiros vídeos, né, que foi uma pressão por parte dos usineiros, por quê? Porque às vezes, né, o preço na cotação no mercado mundial de açúcar estava defasado. Aí queriam, né, construir destilarias, né, para produzir etanol em momento e que a quantidade de açúcar, que o preço do açúcar estava muito baixo. Só que depois foi criado os decretos obrigando, né, se o usineiro assinar o contrato, vai ter que fornecer aquele tanto de etanol. Aí, além das exigências aí dentro das distribuidoras de combustíveis, né, para colocar atualmente 27,5% de etanol na gasolina. Falei muito da produtividade no campo, mas vamos falar da produtividade na indústria. Na verdade, nem sei se está aqui. Esse segundo quadro. O primeiro aqui, rendimento versus mecanização, né? É um assunto longo, tá? Mas o que que acontece? Que houve uma certa queda na produtividade quando foi introduzido a colheita mecanizada. Basicamente, por quê? Porque no começo muita gente não sabia mexer numa colheitadeira. E aí cortava a cana de qualquer jeito e estragava lá a colheita. E aí algumas usinas começaram a receber menos cana por causa de presepadas que acontecia no campo. Tá? Enfim. Aqui tem uma unidade chamada ATR, açúcares totais retornáveis. Em média, tem em torno de 120, 130, aqui está específico, né? Quase 140 quilos de açúcares totais retornáveis por tonelada de cana. Claro que quando desenvolve-se as variedades de cana, não se pense apenas em produtividade, massa de cana por hectare, mas também pense em quantidade de açúcar na cana, porque o que nós queremos é açúcar. Então, quando fala isso, em torno de 14% da massa da cana é açúcar, sacarose, um pouquinho de glicose e frutose. Tá? Então, as pesquisas estão em cima da produtividade no campo e produtividade e quantidade de açúcares na cana, tá bom? Que é um número assim que é mais difícil de controlar porque depende muito do clima. Por exemplo, se chove muito, o caldo fica mais diluído, ou a terra cai. Quando chove menos, tem menos água, o caldo fica mais concentrado, ou a terra sobe. E aí tem até uma regra, né, que deve ter várias exceções, que se no campo, naquele momento, na época que colhe, o ATR for baixo, compensa levar para destilar, para produção de etanol. Mas se o ATR estiver muito alto, compensa para produzir açúcar. Mas isso é algo técnico, né, na indústria. Vamos falar da parte mais ambiental. No Brasil, a produtividade da cana é muito maior que do milho. O Brasil produz aí, vocês viram, em média aí, quase 80 toneladas por hectare. Em alguns lugares, por exemplo, no estado de São Paulo, a produtividade é maior, e no Nordeste a produtividade é 55, 60 toneladas por hectare. O milho, no Brasil, uma produtividade de 6 toneladas por hectare.
Claro que não dá para comparar, porque são plantas totalmente diferentes. Mesmo que o teor de amido no grão de milho seja, o teor, amido, o açúcar, né, seja o triplo do teor de açúcar na cana, apesar de ter 3 vezes mais açúcar no grão do milho do que na cana, a produtividade da cana no campo é 10 vezes maior que do milho. 10 não, 12, 13 vezes maior. Então consegue aí talvez 3, 4 vezes mais etanol da cana do que etanol do milho em 1 hectare. Mas por que lá nos Estados Unidos continua a usar milho? Por que não usa cana? É questão climática, porque cana... Por isso que não tem cana em Santa Catarina, por exemplo, que talvez seja o estado mais frio do Brasil. Abaixo de 0, a cana não aguenta. Numa geada, as folhas que se queimam, né? A folha queima, né? Por causa do gelo, ou há uma queimadura no gelo, a planta morre. O que acontece? Como às vezes acontece no Mato Grosso do Sul, quando tem geada e queima a cana, vai ter que fazer um novo planejamento, tem que ter uma colheita urgente, porque a planta já morre. Então tem que colher nos primeiros dias que ela morreu, porque se demorar uma semana, por exemplo, a cana fica mais dura e na hora de colher, desgasta mais rápido a colheitadeira. E às vezes uma colheitadeira só é usada em vários locais. Então quando a queima tem que fazer lá a mudança da programação, e aí os engenheiros de produção, os agrônomos ficam tudo doido, e com razão, porque tem que levar para aquele lugar que é urgente. Porque se não colher, a cana estraga, fica dura, e não dá nem para usar para queimar, para produzir o caldo, porque estraga. Ninguém, a usina não quer, obviamente que não vão querer usar um caldo estragado. Agora há pouco eu falei, né? A colheitadeira, ela tem mais dificuldade para colher a cana fica mais dura, e na hora de extrair o caldo também fica mais difícil, porque mais de 90% das usinas no Brasil, mais de 90% da produção da cana usa moendas, que são aparatos mecânicos. Aí a cana mais dura, fica mais difícil para moer na moenda. Aí tem que colocar uma quantidade menor de cana, aí o planejamento da indústria atrasa. Fica todo bagunçado. Olha só que responsabilidade. Vamos lá, produção brasileira de etanol teve algumas quedas e tal, como vocês podem ver aqui, crise econômica, crise em algumas usinas, várias usinas falindo. Um ano que, por exemplo, tanto açúcar quanto etanol, preço muito baixo no mercado, muitos usineiros recebendo pouco dinheiro, aí não conseguiram reinvestir na cadeia produtiva, resultado, menor produtividade. Tá? Gente, nessa década de 2010 até 2016, assim, 17 e 18, teve muitos fatos que contribuíram aí para uma gangorra de variação de preços, produtividade, e que contribuiu, inclusive, aí para... Agora tem umas 360 usinas no Brasil, mas antes tinha 440, mais ou menos. Mas nos últimos 3 anos, né, uma produção muito boa, tá, tem crescido bem, 36 bilhões de litros, né, mas não se compara a mais ou menos quase 90 litros lá nos Estados Unidos, usando etanol quase que só do milho. Só estados do sul, tipo Louisiana, acho que Flórida, produzem açúcar da cana, tem plantação de cana. Mas falando de Brasil, o Brasil está crescendo em muita produção do etanol do milho, em especial Mato Grosso do Sul. Um pouco em Goiás, há projetos de usina numa cidade, esqueci o nome, mas é perto de Campo Grande, mas já foi se feito estudos, né, com uma certa viabilidade, pode ser construído uma outra em Minas, São Paulo, Paraná. Aqui, né, tá vendo aqui a produção, né, do milho, do etanol do milho, já chegou a mais de 1 bilhão de litros. Tá? 3% da produção nacional, mas com perspectiva de crescer muito. Tá? O que mais? O que nós falamos? Aqui é açúcar. O que acontece? O preço está muito alto no mercado, os usineiros vão produzir o mínimo de etanol, o suficiente para atender às exigências, né, os regulamentos, tal, para ter o suficiente para usar nos veículos. Agora, quando o preço está baixo, vão produzir a maior quantidade de etanol possível. Então, às vezes, assim, essa produção, às vezes tem oscilações devido ao preço do açúcar no momento. Tá? Aqui que vocês podem ver, produção, aqui, por exemplo, teve uma queda muito grande em 2018,
Primeiro, porque era mais compensador produzir etanol. Segundo, na Índia, o governo indiano ofereceu subsídios para a produção de açúcar, e aí chegou o ponto, né, que em um determinado ano apenas, né, a produção indiana foi maior que a brasileira. Por quê? Por causa desses subsídios, o custo de produção do açúcar indiano era mais baixo. Mas era uma ajuda, digamos, artificial, algo que o Brasil até denunciou na Organização Mundial do Comércio, algo imoral. Algo assim, até vergonhoso. Mas a tendência é aumentar um pouco a produção. Tá? E Brasil, acho que até já voltou a ser o campeão mundial de produção e exportação de açúcar. Tá? Mix de produção, né? Por bom tempo, a produção, as usinas têm sido mais alcooleiras. É um nome muito bonito, né? Alcooleira, né? Porque produz mais etanol do que açúcar. Às vezes, uma vez ou outra, é muito raro, mas faz tempo, vocês estão vendo que faz tempo que a produção tem sido mais açucareira. Mas tudo é questão de mercado. Tá? Se um dia o preço do açúcar explodir, então a tendência é ser mais açucareira. Capacidade de produção, infelizmente observamos quedas devido a crises econômicas, a crises muito grandes por parte de usinas, né? Aí vocês têm havido mais fechamentos do que implantações, tá? Mas acho que eu tenho esperança que daqui para frente vai mudar um pouco, devagar, mas vai. Aí, ó, atualmente, isso que é material que eu peguei aí bem recentemente, aí faz poucas semanas. 366 usinas, mas as de milho, o que é 4 full de milho e 8 flex? As usinas de cana-de-açúcar, elas têm entre safra. Então chega janeiro, fevereiro, às vezes março, a extração do caldo fica parado, o tratamento do caldo também, fermentação, destilação e cristalização, tudo parado. Às vezes só fica em funcionamento a caldeira queimando bagaço de cana para gerar energia elétrica para vender para a rede, que em muitos casos ainda é mais lucrativo vender energia elétrica do que açúcar e etanol. E até usinas já pensaram, por exemplo, em desativar linhas de etanol e linhas de açúcar para queimar biomassa para gerar energia elétrica. Mas essa é outra história. Então, o que acontece? Para minimizar essa parada de 3 até mesmo 4 meses do processo de produção de etanol e açúcar, que foi instalado em algumas usinas linhas específicas para processamento do milho. O grão de milho chega lá, obtém seu amido, o amido converte em açúcares que depois fermenta. Porque, gente, é o seguinte, a fermentação e a destilação pode ser para qualquer matéria-prima, pode ser do caldo da cana, mas como pode vir do milho. Claro que a extração, né, do caldo é só para cana. Sorgo sacarino também. Sorgo sacarino é uma planta bem parecida com a da cana, só que menorzinha, mais fina, mas também dá para extrair caldo por moendas, enfim. Por exemplo, tratar o caldo, dá para tratar o caldo do sorgo sacarino, ok. Mas se fosse plantar bastante cana e bastante sorgo, praticamente não teria adaptação nenhuma, porque são plantas muito parecidas, quase iguais, cana-de-açúcar e sorgo sacarino. Então, o sorgo dá para aquela mesma estrutura para extração do caldo da cana, dá para usar para sorgo? Dá. Tratamento do caldo? Também. Fermentação e destilação também. Agora, do milho, não. A linha de produção no começo para o milho é diferente. Aí só dá para aproveitar fermentação e destilação. Mas independente, é só ter um investimento para essa linha inicial de milho e aproveitar os mesmos equipamentos que até então, né, na safra plena da cana usa, né? E na entre safra, usa o milho. Então, por exemplo, de abril a dezembro usa cana e de janeiro a março, milho. E aí a fábrica, a indústria fica menos ociosa. É o que chama de usina flex, em que pode usar mais de uma matéria-prima. Agora, a usina full é uma infraestrutura só para milho. Tá? A não ser que queiram, né, fazer adaptações para usar cana também, aí vira flex. Mas no Mato Grosso só tem sido assim. Flex é o quê? Era uma antiga usina só de cana que também agora é milho. Nunca o contrário. E full é apenas milho. Aqui aumentou, ó, 2 bilhões de litros em 2019. Tá? O que mais? Houve um grande aumento, né, da venda de carros leves, né, entre
Aqui dá para ver foi de 2004 até 2012. Incentivos fiscais mais diversos, etc., né, que eu já falei anteriormente. Isso tem ocasionado aumento do consumo da gasolina e do etanol. Tá? Aqui, ó, demanda do ciclo Otto. Ciclo Otto, o que, que é? Motor ciclo Otto é um motor de carro leve, etanol e gasolina. Aí vocês estão vendo aqui, né, que houve aumento do consumo da gasolina. Teve uma época aí, uma situação aí que o consumo do etanol até superou a gasolina, mas ainda, por exemplo, hoje, quer dizer, hoje, né, ano passado, 2019, 51% gasolina, 49% etanol, quase empatando, tá? Isso é inédito no mundo, porque nos Estados Unidos, apesar de serem maiores produtores de etanol do mundo, produzem mais que um pouquinho mais que o dobro do Brasil, o consumo da gasolina deles é algo como talvez seis vezes maior. Então, por isso que eles não conseguem misturar 27,5% do etanol na gasolina. Atualmente, se não me engano, eles colocam até apenas 10%. E aquela história que eu falei do E85, 85% de etanol, 15% de gasolina, é apenas em alguns postos de alguns estados dos Estados Unidos que são, coincidentemente, né? Vocês vão ver por quê, grandes produtores de milho, que é a região centro-norte. Illinois, Iowa, que é o principal, aqueles estados lá, desculpa, eu não vou lembrar o nome. Mas nas regiões grandes produtoras de milho, há o consumo maior do E85, porque ao contrário do Brasil, nos Estados Unidos, alguns insumos energéticos para os veículos podem ser vendidos apenas a alguns postos. Agora, aqui no Brasil, não. Todos os postos de exceção têm que vender gasolina, etanol e diesel. Todos. Tá? O Brasil inteiro obrigado, qualquer posto obrigado a vender etanol. Tá? Isso que eu estou falando. Vamos falar de ICMS, né? Aí há algumas questões. Por que, que o etanol no Mato Grosso do Sul é mais caro que de São Paulo? Os políticos não falam. Eu falo isso porque já fui em evento que que o professor, colega meu, que divide sala comigo, que é o professor Mirko, ele já perguntou para alguém lá da secretaria, alguma secretaria do governo do estado do Mato Grosso do Sul. Minha opinião, o cara enrolou pra caramba e não deu a resposta. Lógico que o professor Mirko não saiu satisfeito. Mas eles não falaram do ICMS, que no Mato Grosso do Sul é mais caro que de São Paulo. Olha só, vendo aqui pela legenda de cores, né? ICMS do etanol hidratado, Mato Grosso do Sul parece que é 23% ou 25%, eu acho que está mais para 23%. Estado de São Paulo, 12%. Esse é um dos principais motivos do etanol no estado de São Paulo ser muito mais barato que no Mato Grosso do Sul. Segundo, né, que é a questão do custo da logística, aquele tal do passeio de etanol que eu falei alguns vídeos atrás, né, que Mato Grosso é muito maior que São Paulo, isso é os deslocamentos da usina até a distribuidora, da distribuidora até o posto. No Mato Grosso do Sul é muito maior. Aí junta, por exemplo, talvez, não sei se pode falar, a ganância dos donos dos postos, não sei, mas há críticas em cima disso. Não vou falar disso aí, que é muito polêmico e complicado, né? Vamos falar dos dois motivos. ICMS e maiores deslocamentos do etanol, que, claro, contribui para o aumento do custo, né? Porque, na minha opinião, o custo da gasolina no Mato Grosso do Sul, a diferença é pequena em relação a São Paulo. Agora, o etanol, a diferença é absurda. Tanto que tem épocas que apenas São Paulo e Mato Grosso o ano inteiro compensa colocar etanol e comprar sua gasolina. Mas tem ano, principalmente ano de plena safra, São Paulo, Mato Grosso, muitas vezes Goiás, às vezes Mato Grosso do Sul, às vezes Minas, às vezes Rio de Janeiro. Por isso que eu falei um tempo atrás, na minha opinião, que a indústria automotiva brasileira tinha que produzir mais veículos com combustível dedicado. Porque pega Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas, por exemplo, compensa colocar etanol. Mas agora há pouco eu falei que Mato Grosso só compensa de vez em quando. Eu vou dizer uma coisa. O carro, se tivesse no mercado, lançando no mercado hoje, carro dedicado a etanol, seria muito mais eficiente que o carro flex. E aí compensaria colocar etanol. Tá? Eu falo isso com confiança. Então, o que acontece? Fala-se tal dos 70%, que é um número mágico que coloca para comparar o preço do etanol e da gasolina no posto. Mas já falei, expliquei o porquê um tempo atrás. Por que esse número está ultrapassado? Por que compensa usar o número 75%? Claro que depende do carro.
Onde eu quero chegar? Por exemplo, se a gasolina tiver um preço de R$ 4,00 o litro e o etanol a 3, os dois são pau a pau. O nível de competição é o mesmo. Tanto faz colocar um ou outro. Agora, se a gasolina for R$ 4,20 e o etanol os mesmos R$ 13, compensa colocar etanol. Se, por exemplo, a gasolina for 4 e o etanol 13,20, compensa colocar gasolina. Tá? Aí, um dos motivos é um dos você pode ver no tanque. Vamos supor, você anda com o tanque cheio de gasolina, consegue dar 600 quilômetros, com etanol você não consegue 600, consegue, sei lá, 450 quilômetros. Mas os 70%, 75% não é só isso. E 70%, esse número foi dado quando foi lançado o carro flex, isso em 2002, 2003, por aí. Numa época que o teor de etanol na gasolina era menor, era 22%, acho que 22%. Agora é 27,5%, claro que a composição da gasolina mudou. Recentemente, no mês de agosto de 2020, houve uma alteração na composição da gasolina, com a alteração dos hidrocarbonetos vindos do petróleo. A Petrobras alega que o intuito de aumentar a eficiência da gasolina, maior poder calorífico. Mas em compensação dizem que aumentou um pouco. Mas vamos falar disso aqui. Claro que o ideal para qualquer consumidor é que o ICMS fosse mais baixo. Mas por que será que, por exemplo, os gaúchos cobram tanto, os tocantinenses também cobram tanto, os brasileiros também? Tem que perguntar para os governantes, para as autoridades, né? Porque ICMS é um imposto estadual. Aí tem outros federais, né? Aí é igual no Brasil inteiro, PIS e COFINS, tá? Além até mesmo dos impostos municipais, mas vamos destacar aqui o ICMS. Pelo amor de Deus, né? 30% de ICMS no etanol é para acabar mesmo, né? E aqui, gente, é a relação preço do etanol, preço da gasolina. Oscilação aí, média 68%, 69%. Onde eu quero chegar é o preço no posto. Se em 2019, isso é média nacional, tá? Se a média nacional foi 66%, como eu falei para vocês que o número máximo lá é 75%, então já faz tempo que está compensando colocar etanol. É aquela história, depende do estado. O que nós podemos observar aqui, vocês estão vendo, 66%, aqui tem números em estados. 66%. Estado de São Paulo, compensa o quê? Colocar etanol. Minas, 64%. Mato Grosso, 58%. Rio Grande do Sul, 0,9%. Não tem como, porque está acima do 0,75%, 75% que eu falei. Então, onde compensa colocar etanol? São Paulo, Minas, Mato Grosso, né? Falei, Goiás. Tá que os números estão muito pequenos aqui, mas, por exemplo, Mato Grosso do Sul compensa colocar gasolina. 0,7 mil, eu acho que aqui no Paraná também compensa. Rio Grande do Sul, de jeito nenhum. Tá? E assim por diante. Mas, gente, se pegar, vai Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Minas, vamos colocar Paraná também? Já é mais da metade da demanda de combustíveis para veículos leves. Não, mais da metade não, mas quase a metade da demanda de combustíveis para veículos leves no Brasil. Tá? Energia elétrica. Como a safra da cana ela pega mais de março até dezembro, tendo seu ápice em junho, julho, agosto, por aí, justamente inverno, justamente aquela época que tem menos água nos reservatórios. Então, a térmica biomassa, ela poderia, né, suprir toda a falta de energia por parte das águas dos reservatórios. Vocês estão vendo aqui do eixo X e eixo Y. Então, aqui, né, a energia gerada, né, da biomassa está aqui no eixo Y. Aqui o pico, 5 gigawatt médio. De novo, o que é gigawatt médio? É a energia gerada para a soma de todas as plantas sobre isso, energia gerada sobre a potência vezes 8.760 horas, né, que é o número de horas por ano. Então, por exemplo, uma usina poderia produzir 1.000, mas produz 800, né, que é o tal do fator de capacidade que eu falei antes. Mas aqui no caso é o quê? Por exemplo, a usina de Itaipu, né, tem a potência de 14 gigawatts, mas ela gera 11,6 gigawatt médio. Sempre menos, né, sempre inferior ao valor da potência instalada, né?
Então é o quê? Energia gerada, né, em gigawatt-hora sobre a potência instalada, gigawatt, por exemplo, vezes número de horas por ano. Claro que se for pensar em gigawatt-hora de energia gerada por ano, energia gerada por ano sobre potência instalada vezes o tempo, quantas horas naquele ano. Então, o pico tem sido em torno de 5 gigawatts médio, ao passo que o pico da geração hidráulica é em torno de 50. E a diferença entre o verão e o inverno tem sido em torno aí batendo o olho uns 12, 13 gigawatts. 12, 13. Então, ainda precisa de mais investimentos, talvez para triplicar a geração térmica à biomassa. Se triplicar, vamos dizer que toda aquela energia que teria que ser suprida pelas hidráulicas no inverno, elas vão ser todas compensadas com térmica à biomassa. Mas aí vem outras fontes, né? Vem a solar fotovoltaica, tem aqui a eólica, que é bem irregular, né? E assim por diante. E aí, nesse inverno, nessa queda da produção hidráulica, que são ligadas às termoelétricas caras, a gás natural, a óleo combustível, né? A tal da bandeira vermelha, amarela, que a gente paga mais para energia elétrica, né? Como se nós tivéssemos feito coisa errada, né? Mas enfim. Agora aqui, energia exportada para o Sistema Interligado Nacional. Tá? Onde eu quero chegar? Aqui, ele está mostrando, né, que aí uma parte, né, considerável da energia gerada na usina, ela é consumida no processo, mas boa parte também é injetada na rede, no Sistema Interligado Nacional. Isso especial em torno de 100 usinas que tem no Brasil que são mais modernas. 100, 150, vamos colocar em torno de 100, talvez 150 seja muito, que sistemas mais modernos, com caldeiras e turbinas mais modernas, turbinas a vapor mais modernas, que geram mais energia elétrica. Tá? Então aqui, o número razoável aqui, né, 2 até 2,6 gigawatts médios daquela energia da cana tem sido injetadas na rede. Tá? Maravilhoso, né? Exportação, autoconsumo, né? Então atualmente está se gerando mais, está se vendendo mais energia elétrica do que consumo na própria usina. Tá? E aí são as várias modalidades aí, né? Leilão de energia de reserva, que é a curto prazo, leilões específicas de fonte alternativa, que hoje não existe mais, né, porque as usinas, de certa forma, elas são competitivas. O Proinfa, que foi lá no começo, 20 anos atrás, né, daqui a uns 5, 6 anos ela vai ser extinta, tá? E assim por diante. Exportações e importações, que eu já falei, atualmente está se importando, apesar que aqui está mais exportação que importação, né? 2017 foi ao contrário. E aqui são alguns exemplos, né? Aí falando de etanol de segunda geração, ou também chamado de etanol celulósico, que pega lá o bagaço, a palha da cana, pega a celulose para converter ela em... Que celulose é um polissacarídeo, né? Então converte a celulose em várias moléculas de glicose, para depois fermentar. É um processo ainda mais caro, mas houve um desenvolvimento tecnológico importante nos últimos anos, né? E tem plantas no Brasil. Tem uma planta que já comercializa etanol para os Estados Unidos, que é uma planta que fica no estado do Alagoas. Cadê? Aqui, Granbio. Aqui, operacional. Tem duas operacionais, só que aqui da Raizen, que é em Piracicaba, ela é menor. Tá? Só para confirmar, 42 milhões de litros ao ano, da Granbio é 60. Essa Granbio tem uma planta de gera etanol convencional, caldo da cana, e tem outra que pega palha, bagaço e pega celulose para produzir etanol. Como etanol de segunda geração, celulósico, que é a mesma coisa, ela passa por vários processos industriais que na etanol convencional não tem, ela fica mais caro, inevitável. Mas em compensação, usa-se matéria-prima residual, que claro que é mais barato que a matéria-prima nobre, que é a cana. Tá? Então, quando é matéria-prima residual, tudo é mais barato. Mas aí tem que ver a qualidade, né? Se tem sujeira, tem material que possa atrapalhar o processo, e também tem que passar por mais processos do que os processos convencionais. Mas uma coisa legal, gente. Essa usina aqui da Granbio, que é no estado do Alagoas, eles vendem etanol para os Estados Unidos. Eles provaram que a pegada ecológica deles assim, é um etanol que causa menos impactos ao meio ambiente que o etanol convencional do Brasil. Então, lá no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, eles têm um programa, eu vou falar bem mais para frente,
que é um programa de estímulo a combustíveis que causam poucos impactos ao meio ambiente. E o etanol convencional da fermentação do caldo de cana, ela não está dentro. Só está dentro combustíveis mais avançados que causam menos impactos ainda. Em especial o etanol proveniente da celulose. Então eles conseguem vender, mesmo que o custo de produção seja maior que o preço de venda para o consumidor final, os californianos subsidiam. A produção é 10. O custo logístico é 1, então aumenta para 11. Eles compram, pagam bem, e aí o comprador paga por 8. Não, peraí, deixa eu fazer os cálculos direito. Isso, o comprador paga por 8. O produtor produz por 10. O californiano, a Califórnia compra por... Vamos supor, a Califórnia compra por 10 lá da Granbil e vende por 8. Isto é, subsidia os dois restantes. Isto é o subsídio, é prejuízo por erário público. Ok, mas eles querem estimular. É engraçado, né? Estimular uma indústria que fica fora do seu próprio país. Curioso, né? Então, talvez o único mercado, ou acho que não é o principal, acho que é o único dessa Granbil é o estado da Califórnia, que é o único lugar do mundo em que tem um programa assim, digamos, consolidado de compra de combustíveis alternativos. E o etanol da fermentação do caldo da cana não é alternativo para eles. Geração de empregos, por volume, por investimento, ele gera muito mais do que a gasolina, por exemplo, mais no campo. Cadeia produtiva. Uma usina sucroenergética produz açúcar, etanol e energia elétrica. A vinhaça, que é o principal subproduto da fermentação do caldo da cana, ele é atualmente usado para fertirrigação. Tem uma vantagem, né? Não compra fertilizante nitrogenado, mas a desvantagem é que se colocar a vinhaça demais pode contaminar o lençol freático e a longo prazo pode causar problemas ao próprio solo. Vamos supor que depois aí alguém queira plantar milho, vai ter dificuldade, porque o solo está contaminado com alguns nutrientes em excesso, que tem na vinhaça, sais, por exemplo. E aí uma alternativa é o quê? Pegar a vinhaça, produzir biogás em biodigestores, só que precisaria de uma quantidade enorme de biodigestores e outra coisa, a vinhaça ela não biodigere sozinha, tem que ter esterco. Tá? Tem que ter muito esterco para biodigerir, para produzir biogás, mas independente, tem indústria que já está fazendo isso. Produzir biogás, tirar a umidade, aumentar a concentração de metano, aí vira biometano para alimentar os caminhões ou até mesmo injetar uma rede de gasodutos. Tem uma usina na região de Presidente Prudente, interior de São Paulo, que já está fazendo isso. Produzir biogás, retirar água, retirar CO2, que gera-se muito na produção de biogás, retirar algumas impurezas, para aumentar a concentração de metano para mais de 90%, e aí depois levar para uma rede de gasodutos. Que no interior de São Paulo, né, entra o gasoduto Brasil-Bolívia. Aí, se me engano, não tenho certeza, acho que tem um ramal para Presidente Prudente, não sei. Consumo final da energia setorial, no caso, setor sucroenergético, bagaço, né, geração de energia elétrica para venda tal, e uma parte de transporte. Isso aí é a cadeia total da cana. Etanol de milho. Ao contrário da cana que gera bagaço quando extrai o caldo, eu falei, né, o grão do milho tem 45% de amido, uns 20% óleo, e o resto vira DDGS, que é Drain Distilled Grain Solubles, solúveis, grão solúvel destilado seco. No final das contas é usado para alimentação animal, tá? Que é aqui, rico em proteínas. Principais produtores disparado, Mato Grosso. Agora, que acontece? A produção de etanol de milho, ao contrário da cana, tem que comprar energia. Lá no Mato Grosso estão plantando muitas florestas de eucalipto para pegar a lenha como fonte de calor. Aí tem que comprar energia elétrica também. Mas pelo menos no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, estão usando matéria-prima renovável. Lenha e energia elétrica aqui no Brasil é prioritariamente renovável. Lá não, eles compram gás natural, compram energia elétrica, que é principalmente do carvão, para gerar um combustível renovável. Olha só que contradição. Evolução mensal do estoque físico, então os picos, claro, né, na plena safra, isso é normal, né? Entre safra tem esses vales aqui.
Produção e exportação brasileira de açúcar, já tinha um gráfico parecido, variação do câmbio, não vou falar em detalhes aqui, preços internacionais, né, do açúcar. Açúcar VHP é um açúcar bruto, aí leva para uma indústria, vira refinado, cristal, enfim. Né? Preço de etanol hidratado, tem os picos, tem os vales, vai depender também da disponibilidade, né? Se tem muito etanol armazenado, a tendência do preço é cair. Tá? Relação de preço entre hidratado e gasolina, né? Já tinha um gráfico antes que era esse aqui, deixa eu ver. Que esse aqui, né? Esse gráfico aqui, ele é mais... esse aqui é mais detalhado. Tá? Relação mensal dentro de 2019, né? Entre preço do etanol e preço da gasolina. Produção mundial de etanol, mais de 90%, Estados Unidos e Brasil. Tá? Aí, aí tem a questão, né? Preço do etanol sempre acompanha, preço do etanol, né? Esse é mais nos Estados Unidos, né? Não vou entrar em detalhes aqui. É o seguinte, há um mercado muito grande para a expansão da produção de cana e por consequência de etanol e também, né, para a expansão da produção do etanol no milho do Brasil, tá? Então, claro que necessita-se de maior empenho das autoridades, investimento, parte da iniciativa privada para permitir isso. Também porque existem áreas disponíveis. Por exemplo, usar locais, né, que até então eram usados para pasto, criação de animal, gado extensivo, solto no campo, pouco produtivo, pode plantar cana nesses lugares, que a terra já é barata. Tá? Então tem lugares aí que está se precisando muito aumento da produtividade, como a região de Piracicaba, que a terra está mais cara, mas em compensação, Mato Grosso do Sul tem várias áreas ociosas que podem ser usadas para a produção de cana. Especialmente, por exemplo, o sul do Mato Grosso do Sul. Região de Dourados pode ser também. Tá, vou parar por aqui, né? Só para falar que eu tenho esperança que mais para frente algumas usinas, mesmo que devagar, sejam inauguradas, aumentando a geração de empregos. Isto é, precisando de mão de obra para tal. Tá? É isso aí. Vou parar por aqui que o vídeo está longo.